2 Coríntios capítulo 10. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco, rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Existe uma força invisível que move os céus, transforma corações e sustenta a fé dos santos ao longo da história. E não é o dinheiro, não é o poder político, nem a eloquência humana. É algo muito mais profundo e muitas vezes ignorado: a oração secreta. Não há nada mais poderoso na vida cristã do que dobrar os joelhos quando ninguém está olhando. Quando não há aplausos, quando não há likes, quando tudo o que existe é você e Deus. É ali, nesse lugar, silencioso, que as maiores batalhas espirituais são vencidas. É ali que o céu se move. Neste estudo profundo, inspirado nas palavras eternas de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, somos conduzidos às raízes da comunhão verdadeira com Deus. A oração não é um ritual, não é um costume vazio, é o clamor de uma alma que entendeu que sem Deus, tudo desmorona. Spurgeon dizia com clareza: há mais poder em uma oração feita em secreto do que em 1000 sermões pregados sem o Espírito. E ele estava certo. Os maiores avivamentos da história não começaram em palanques ou conferências. Eles começaram em quartos silenciosos, muitas vezes escuros, onde pessoas comuns clamavam com fervor diante do trono da graça. Deus que vê em secreto, recompensa publicamente.
Ele não é atraído por palavras bonitas, nem por repetições religiosas. O que move o coração de Deus é um coração quebrantado, sedento, desesperado por sua presença. Quando você ora, você não está apenas falando, você está proclamando ao mundo: minha força não vem de mim, minha esperança não está nas circunstâncias, minha confiança está no Deus vivo. Elias era um homem comum, frágil como eu e você, sujeito às mesmas tentações, às mesmas quedas. Mas ele orava, e quando orava, o céu respondia. A vitória de Elias não veio da força nem da fama. Veio da sua intimidade com Deus. A oração dele não foi moldada por métodos humanos, mas por fé. Uma fé simples. Uma fé viva. E hoje, quantos cristãos dizem: não tenho o dom de pregar, não sou eloquente. E eu pergunto: você sabe orar? Porque quem sabe orar move o céu. Quem dobra os joelhos abre caminhos onde os pés não podem andar. Mas atenção, nem toda oração é ouvida. Fariseu orava com orgulho, cheio de si, e saiu vazio. O publicano, com o rosto no chão e o coração rasgado, alcançou misericórdia. Deus ouve a sinceridade, não a performance. A oração não é uma negociação com o céu. É rendição total. É quando reconhecemos: Senhor, eu nada sou, mas o teu amor é tudo. E que mistério sublime saber que o Deus de todo o universo se inclina para ouvir a voz de um filho frágil. Não por causa de quem somos, mas por causa do que Cristo fez. A cruz é o púlpito da nossa intercessão. O sangue de Jesus é o selo que autentica cada súplica. Por isso oramos em seu nome, porque fora desse nome não há acesso, não há resposta, não há reconciliação. Quer um sinal de vida espiritual? Observe a vida de oração. Um cristão sem oração está em perigo. É como um soldado desarmado, um navio sem bússola, uma lâmpada sem óleo. Muitos vivem em constante derrota espiritual não por falta de conhecimento, mas por negligência do secreto. Estão ocupados demais, distraídos demais, confiando demais em si mesmos. Mas a oração é o lugar onde o crente se esvazia de si para ser cheio de Deus. É na oração que vencemos tentações, que renovamos nossas forças, que silenciamos a ansiedade, que encontramos paz. Quer poder? Volte ao secreto. Quer fogo? Volte ao altar. Quer autoridade espiritual? Vá para o chão. Deus não unge vaidade. Deus unge corações rendidos. O segredo da fé viva não está nos métodos modernos, mas no joelho dobrado. A oração secreta é o oxigênio da alma. Sem ela, a fé enfraquece, o amor esfria e o pecado floresce. É possível frequentar cultos, ler a Bíblia, servir na igreja e ainda assim estar distante de Deus. Porque a intimidade não se mede por exposição pública, mas pelo tempo no lugar secreto. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, buscava o Pai. Subia ao monte, retirava-se para o deserto, orava antes do sol nascer. Se ele precisava da oração, quanto mais nós. O lugar secreto é o espelho da alma. É ali que Deus trata, confronta, cura. Às vezes não dizemos uma só palavra, mas o coração geme e ele ouve. Ele recolhe cada lágrima, cada suspiro, cada silêncio cheio de fé. Lutero, Whitefield, John Knox, Jonathan Edwards, todos foram homens de púlpito, sim, mas antes disso foram homens de joelhos. John Knox clamava: "Dá-me a Escócia ou morro", e Deus lhe deu. Porque o céu responde a esse tipo de oração, fervorosa, insistente, verdadeira. O diabo não teme nossos cultos, mas treme diante de um cristão que ora.
O inferno estremece quando um filho de Deus se fecha no quarto e clama com sinceridade. Mas não pense que orar é só pedir. Oração é também estar, é amar, é desejar. Muitos buscam a mão de Deus, mas poucos o seu coração. E às vezes Deus atrasa a resposta, para ver se estamos ali por Ele, e não apenas pelo que Ele pode dar. Quando aprendemos a amar a presença mais do que a bênção, a oração deixa de ser dever e se torna prazer. Você já orou só para dizer: Pai, estou aqui, eu te amo? Esse é o verdadeiro poder da oração secreta. Não apenas mover a mão de Deus, mas mover nosso coração até o dele. Se essa mensagem falou com você, não a ignore. Volte ao secreto. Busque a Deus com todo o seu coração. Redescubra a alegria da presença. Reconstrua o altar que foi esquecido. Comente aqui: eu escolho o secreto.